Olá, o meu nome é Gustavo e esta é a terceira parte de como fazer o IRS facilmente. Se ainda não viste a primeira parte, então deverás ver, pois é a parte mais importante. Este vídeo é dedicado ao anexo B, dos trabalhadores independentes. Isto é, rendimentos obtidos por vendas ou prestações de serviços, como está no artigo 151 do CIRS, outros segundo 1519 e não só. E aqui surgem algumas dúvidas porque há pessoas que têm rendimentos, seja do YouTube, seja trabalhos de design, etc. E estes rendimentos devem ser declarados. Ou seja, se obtens regularmente rendimentos, então deves abrir atividade nas finanças e emitir faturas recibos por um serviço ou vendas. Os trabalhadores independentes até 12.500 euros estão isentos do IVA segundo o artigo 53. Depois, no próximo ano, irás declarar no IRS e ao clicar na declaração pré-preenchida, já irá ter em consideração os dados das faturas emitidas. Mas também podes não abrir atividade e emitir um ato isolado. É apenas possível passar um ato isolado por ano. Por isso é o ideal para quem não pretende abrir atividade nas finanças. Se o valor do ato único ou isolado for superior a 25.000 euros, é obrigatório abrir atividade. No entanto, no ato isolado, se o valor anual dos rendimentos for inferior a 1.755,24 €, então não é necessário declarar no IRS. Então, antes de passarmos ao anexo B, é importante saberes como iniciar atividade, passar faturas e declarar na Segurança Social. Por isso, vou dar 3 exemplos que estão no meu curso pago e gratuito. O primeiro é como iniciar atividade. Clica em todos os serviços, procura por início de atividade e clica em entregar declaração. Depois irás clicar aqui, irá aparecer uma nova janela. Seguida, no tipo de sujeito passivo é rendimentos profissionais. Depois, no próximo separador, no código CAI, coloca o 66190, respectivo a atividades auxiliares de serviços financeiros. Depois, no próximo separador, coloca a data do início da atividade a começar pelo ano, mês e depois dia. No volume de negócios, coloca a quantia que tencionas fazer no tempo restante do ano. Ou seja, se estás em julho, então coloca apenas os rendimentos respectivos a 6 meses de atividade. Se estiveres indeciso da quantia, então é melhor colocar um valor inferior a 12.500 euros para estares isento de IVA. Se no futuro ultrapassar, podes simplesmente fazer o pedido de alteração de atividade em janeiro do ano seguinte, aqui. Depois do volume de negócios, seleciona não no anexo E. E em baixo, podes colocar o mesmo valor a nível de IRS. No separador seguinte, seleciona aquele TR ponto de bens e ou prestações de serviços que conferem direito a dedução. E no fim, o IBAN, se for de um banco português, então começa por PT50 e depois o NIB. E a moeda é automaticamente selecionada. Depois, salta para o separador de opções e no fim seleciona sim, caso o domicílio fiscal seja igual ao local de exercício da atividade. Agora basta validar, rever e submeter. Agora que já tens uma noção a partir deste exemplo de como iniciar a atividade, passamos ao segundo exemplo, a ensinar como passar faturas para ganhos do YouTube ou blogs provenientes do AdSense. No entanto, lembro que se for apenas um ato isolado, então este procedimento é só feito uma vez com o valor anual e pode ser feito, por exemplo, no final de dezembro. Vai ao site das finanças, pesquisa por recibos verdes, emitir, fatura recibo e agora, na data de prestação, a que está na tua conta bancária outros prestadores de serviços. O país é a Irlanda, o NIF é este que aqui está, nome Google Ireland Limited, depois pagamento dos bens ou dos serviços, descrição, prestação de serviço de venda de publicidade, valor base, a quantia exata que recebeste na tua conta bancária, imposto de selo 0. Agora, no regime de IVA é regras de localização, artigo 6, mas na base de incidência em IRS irá depender se ganhas mais ou menos de 10.000 euros anualmente. Ganhas menos, então coloca sem retenção, artigo 101 e depois emitir no canto superior direito. Após veres este exemplo para teres uma ideia de como é, passamos para o terceiro exemplo que é sobre declarar na Segurança Social. Vai à Segurança Social direta, faz login, se não conseguires, então manda vir a chave móvel digital. Depois vai a emprego e clica em trabalhadores independentes. Depois, regime de declaração trimestral, registar declaração trimestral e coloca que sim, tiveste rendimentos e fazes isto todos os trimestres. O primeiro é até dia 30 de abril, o segundo até 31 de julho, o terceiro até 31 de outubro e o quarto até 31 de janeiro. Próximo passo, prestação de serviços, coloca o respectivo montante de cada mês e próximo passo. Depois coloca não aqui e próximo passo. A seguir irás ver o valor de contribuição mensal previsto e em baixo tens os detalhes do cálculo. Por fim, coloca entregar declaração. Agora que já viste os 3 exemplos, estamos em condições de passar ao anexo B do IRS. O primeiro é sobre o regime. Se abriu atividade, tal como expliquei no primeiro exemplo, então coloque regime simplificado. Se não, caso seja apenas proveniente do ato isolado, então assinala a segunda.
depois clicar na terceira e, caso seja uma destas atividades, também a quarta. No segundo é o ano dos rendimentos. Na terceira é apenas a identificação do sujeito passivo, que é preenchido automaticamente no início, mas aqui em baixo deves colocar o código da tua atividade, por exemplo, outros prestadores de serviços como ganhos de blog ou YouTube, que é o 1519. Caso tenhas colocado um CAI na abertura da atividade, como 66.190 para serviços financeiros, então deves colocar aqui em vez do anterior. O CAI basicamente serve para classificar a atividade económica dentro desta lista gigante de atividades, a partir da página 42. No estabelecimento estável é se tens alguma loja, por isso se trabalhas em casa, coloca não. Depois em baixo é se aplicar para o teu caso, mas geralmente não é. No quarto, rendimentos brutos, é a parte mais importante porque irás colocar os rendimentos anuais que obtiveste da respectiva atividade, ou seja, a faturação que já foi falada anteriormente. E aqui o número da linha a preencher irá depender da tua atividade. Por exemplo, se estiver naquela lista que vimos no artigo 151 do CIRS, então é a linha 403. Se for a atividade 1519 ou dos prestadores de serviços, então é a linha 404. Por isso terás que ver qual é o teu caso. Também existem vários artigos no Google que podem ajudar caso tenhas alguma dúvida, mas maioritariamente basta ler as linhas. Por exemplo, a linha 408 é correta para a atividade com o CAI iniciada em 64, 65 e 66, logo inclui aquele CAI 66.190 que referi anteriormente. A seguir, na quinta, colocas aqui sim se receberes rendimentos apenas de uma entidade. Caso tenhas colocado sim, então podes optar pela tributação da categoria A. Na minha opinião, é melhor colocar sim para poder ter as deduções específicas que temos na categoria A, mas irá depender se, por exemplo, 25% dos teus rendimentos são inferiores a estas deduções. Se forem, então coloca sim. A forma mais simples de ver qual é a opção que compensa mais é ao simular com uma e depois com outra, mas lembro que caso coloques aqui que não, então não preencha de baixo. No sexto, retenções na fonte. Caso haja retenções, irás colocar o valor aqui no 602, tal como está no documento dado pela entidade e assinado. No 601, são os rendimentos brutos colocados anteriormente que estão sujeitos a retenção. Na tabela abaixo é a identificação de uma ou mais entidades que houve a retenção na fonte, isto se houver retenção. Depois, na sétima, é para atos únicos ou isolados superiores a 200.000 euros. No oitavo, é para comunicar se vendeste algum imóvel. Imóveis são casas, armazéns, terrenos. Em baixo é a afetação de imóveis relacionados com a atividade profissional e ambos somos obrigados a colocar algo. Normalmente é não, mas cada caso é um caso. Se colocaste sim em algum campo anterior, então deves identificar aqui ou adicionar uma nova linha. No nono, é relacionado com o reinvestimento em casos de mais-valias na venda dos ativos. Vou saltar as que são menos comuns e não são obrigatórias preencher e vou logo para as mais importantes, que é, por exemplo, a 13ª, informações complementares. No campo B do ano N, é necessário preencher com os valores que colocamos nos rendimentos brutos anteriormente, conforme seja para vendas ou prestação de serviços. E apenas caso haja, então colocas em N-1 os valores do ano passado e N-2 os valores de há 2 anos. Se por acaso houver algum rendimento do ano anterior que não declaraste no IRS, podes colocar aqui na C1. Continuando, na 14ª é caso tenhas encerrado a atividade. Se colocaste sim, então em baixo coloca a data. Se colocaste não, então deixa em branco. Por baixo é sobre transmissão de património durante a atividade e geralmente é colocado aqui que não. No último é caso tenhas a atividade aberta e não obtiveste nenhum rendimento, então selecionas. No 15º é para quem tem alojamento local, pode ser tributado conforme a categoria F, ou seja, terá que novamente simular e ver qual é a opção que compensa mais. No 16º são as deduções referentes ao valor adicional ao IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, e no 17º, em vez de ser automático pela autoridade tributária, podes ser tu a comunicar as despesas com a atividade ao colocar na C aqui sim. E depois colocas aqui as respectivas despesas conforme o teu caso. Se uma das naturezas for o arrendamento de imóveis, então depois terás que adicionar e preencher aqui. Supondo que os valores foram todos comunicados à autoridade tributária, então vou colocar aqui que não, mas em certos casos, como a venda de produtos, deves deixar em branco em vez de colocar que não, mas podes e deves simular. Por último, na 18ª é um caso específico relacionado com incêndios florestais, por isso preenche apenas se aplicar para o teu caso, se não, deixa em branco. Quando acabares, clica em simular e vai dar-te as informações que já vimos no vídeo anterior. Lembro que a taxa a ser aplicada é aquela do artigo 68 do CIRS, conforme os teus rendimentos. Espero que tenha ajudado. Agora irei fazer uma pausa dos vídeos de IRS por causa de exames, projetos e mais coisas, mas no futuro irei retomar e concentrar-me principalmente nas mais-valias. De qualquer forma, já ensinei isto nas lições que estão no curso Como Investir do Zero no site lucrar.pt e muito mais. Obrigado e até uma próxima.